Oficialmente, o Brasil não toma partido nesse confronto. Diz que defende uma solução diplomática. E quem está em casa neste momento pode estar se perguntando, né? O que o Brasil tem a ver com isso? Se a chance do Brasil partir para o confronto com tropas militares é praticamente nula. A gente vai repercutir isso porque existe sim algum tipo de impacto, principalmente econômico. Eu estou com a Daniele Brandi ao vivo. Ela vai conversar com uma professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, que vai nos ajudar a entender o conflito e o impacto aqui no Brasil. Dani, o que você já pôde conversar com a doutora aí dos principais impactos imediatos a partir desse confronto? Boa tarde para você. Oi, Alisson, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, essa já é a mais grave crise militar desde a Segunda Guerra Mundial, né? Isso na Europa. E aí a gente pensa, uma crise militar, mas que terá sim consequências econômicas. A princípio, primeiramente, já de imediato para os países da Europa, mas esses problemas, essas consequências também podem e devem chegar aqui no nosso país. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora com a Maristela, que é especialista nisso. Maristela, obrigada por receber a gente aqui no seu escritório. A gente está vendo um cenário que já era esperado, mas ninguém acreditava que aconteceria e aconteceu. Quais as consequências econômicas que esses ataques podem trazer para o Brasil a médio e longo prazo, ou talvez até de imediato? Nós tínhamos a esperança, quer dizer, o Ocidente nos vendeu uma esperança, né, de que a guerra não aconteceria, ou seja, que a Rússia não invadiria a Ucrânia. Mas todos os sinais vindos de Moscou eram sinais em sentido contrário, né? No que diz respeito à parte militar, a gente viu que desde dezembro o Putin vem caminhando, vem marchando em direção a território ucraniano, né? Não só por terra, né, com um contingente bastante expressivo de soldados, já final de dezembro, 150 mil soldados lá, mas também com a parte terrestre bélica, a parte aérea com caças, marítima com navios e submarinos, inclusive nucleares. Então, todos os sinais bélicos passaram a estar muito claros a partir de dezembro para o mundo todo. Mas na perspectiva econômica, que é essa que você traz, Putin já vinha se preparando há muito tempo. Ele já vinha dando sinais há muito tempo, né? Ele já tinha restringido bastante a circulação do dólar na Rússia, ele já vinha se preparando no que diz respeito às reservas russas para enfrentar a economia no futuro, né? No futuro 2022 para frente, considerada a pandemia, quer dizer, e internamente, economicamente, ele também se preparou e deu sinais para o mundo. Agora nós estamos vendo as sanções, né, econômicas que já começaram a serem agravadas a partir dessa semana. Como a gente sabe que a Rússia é um dos maiores produtores, se não o maior, de milho e trigo, de gás, e o segundo maior produtor de petróleo, qualquer sanção econômica que chegar contra a Rússia diretamente, indiretamente atinge o mundo todo. Mas não só no que diz respeito às reservas que a Rússia tem no exterior, mas coisas menores, como compra e venda, importação e exportação de qualquer um dos produtos que a Rússia exporta. Qualquer empresa, por menor que ela seja, que importa ou exporta da Rússia, elas serão todas atingidas. Então, os efeitos econômicos, nós todos sentimos, e vamos sentir até mais do que a Rússia, porque Putin preparou a Rússia para esse momento. Nós é que não nos preparamos. A gente sabe que o barril do petróleo já está custando $100 hoje. O que esse valor pode chegar aqui para a gente, para os consumidores brasileiros? Sem dúvida, talvez se a gente pensar só no item petróleo, né, considerando a Rússia o segundo maior produtor de petróleo do mundo, ficando apenas atrás da Arábia Saudita, se nós pensarmos só no barril de petróleo, hoje os ataques começaram. Hoje ele custa $100 o barril. Ele já custou 12, 10, $6. Nós estamos falando de 100 agora. Se pensarmos só nisso, há um impacto, uma consequência para o mundo gigantesca, porque o petróleo todos nós precisamos, né? E vamos ter que importar de outro, quem da Arábia Saudita ou de algum outro país. Esse país também será procurado por todos os demais. Haverá recursos para todos os países do mundo. A União Europeia tem um problema do gás. Um quarto do gás que chega na Europa vem de Moscou. Como é que vai ficar se essa linha de gás for interrompida? De onde eles vão buscar? Ainda é inverno, ainda faz frio, eles precisam do aquecimento. Então, o mundo vai se ressentir, né? Então, essa invasão da Ucrânia é um símbolo
e um pequeno, digamos, grave aviso do que vem pela frente. Professora, aqui é o Marcelo Torres, do estúdio do SBT Notícias. Eu gostaria de saber qual é a percepção da senhora sobre os próximos passos da Rússia. O que mais a Rússia pode fazer? A gente viu o presidente Vladimir Putin acalmando presidentes de outras ex-repúblicas soviéticas, de que não haveria uma expansão para esse lado também, mas numa estratégia de médio e longo prazo, o que a senhora enxerga na Rússia? Bom, ele se preparou, o Putin, para esse momento. Ele, em nenhum momento ele blefou, né? Ele deixava bem claro, quando ele acordava de manhã, que ele tinha e tem todas as condições de invadir a Ucrânia e aguentar os resultados, né? Tanto na perspectiva militar, como eu disse, na perspectiva econômica. E à noite ele ia dormir dizendo, olha, mas há sempre espaço para negociação, ou seja, há sempre espaço para diplomacia. Claro, havia sim muito espaço para agora, mas havia muito mais espaço para diplomacia. O que significa espaço para diplomacia? Significava que o Ocidente, a OTAN, né, representando os Estados Unidos e a União Europeia, dissesse para Putin, nós vamos cumprir os acordos que fizemos lá em 1991, vamos voltar ao tempo do fim da Guerra Fria, quando ficou claro que a Rússia, né, a União Soviética saía derrotada. Vocês mesmos disseram aí em momentos anteriores, a Rússia saiu deprimida, saía derrotada. Em contrapartida, houve o compromisso por parte do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos e da OTAN, de que a OTAN, a organização, não se expandiria para o leste europeu. Sobretudo, não chegaria a absorver como membros da organização países vizinhos da Rússia. E esse acordo, nós sabemos, foi negociado durante muito tempo no governo Reagan. Vamos lembrar quem estava no poder nos Estados Unidos nos anos 80 era Ronald Reagan. E, de outro lado, nós tínhamos o Gorbachev. Esses dois homens se esforçaram para que a Guerra Fria terminasse. Quando ela termina em 91, esse compromisso era fundamental, né? A Rússia, então, a União das Repúblicas se desmantelaria, Rússia ficaria lá com o seu território enorme e trabalharia e conseguiria a sua vida. E, por outro lado, a OTAN, em contrapartida, não cresceria em direção ao leste europeu. E o que nós vimos foi justamente o contrário. Tanto é que foi crescendo a OTAN, foi crescendo, absorvendo países do leste europeu, da Europa Central e Europa do Leste, chegou muito perto, está muito perto da Rússia, e aí isso já estava claro quando estrategistas importantes nos anos 90, sobretudo no final dos anos 90, chamam a atenção da Casa Branca para o resto do mundo de que, olha, vocês estão descumprindo os acordos feitos com a Rússia, com a União Soviética, hoje Rússia, e vocês vão acabar respondendo por isso. E não teve outra. Estava no poder Bill Clinton, nos anos 90, estamos falando de 98, Bill Clinton, então, consulta o Senado para o Senado dizer se os Estados Unidos e a OTAN poderiam continuar crescendo em direção ao leste. E o Senado concordou. Então, o que está acontecendo hoje era previsível. Doutora, vamos comentar, então, das partes envolvidas nesse conflito, né? De um lado, a gente tem o Vladimir Putin, que já está há mais de 20 anos no poder na Rússia. O presidente da Ucrânia, um presidente que assumiu recentemente, em 2019, inclusive era alguém sem histórico político, né? Ele era conhecido no país dele como ator e comediante. E uma das propostas de campanha do atual presidente da Ucrânia, que a prioridade dele era acabar com a guerra no leste do país. Portanto, temos dois perfis completamente diferentes de chefes de Estado dos países envolvidos neste confronto. A gente tem um grande interessado no Ocidente, que é os Estados Unidos. O Joe Biden assumiu recentemente. E tem também a OTAN, a qual a senhora se referiu agora há pouco, né, que é uma organização que hoje reúne 20 países, em que o principal recado é o seguinte: se um dos países que pertence à OTAN forem atacados, né, os demais vão ajudar a socorrer esse país. Vendo esse cenário, né, com esses quatro integrantes e dois protagonistas, Ucrânia e Rússia, o que dá para a gente entender da solução desse problema? Agora ficou bem difícil. Antes era bem mais fácil, porque a diplomacia ela é feita com concessões, né? Não se fala de diplomacia se não se estiver disposto a conceder
a fazer concessões e, por outro lado, vir de lá também concessões. Mas só há concessão do outro lado se houver concessão daqui. Não é um jogo cuja soma é zero, né? Então, antes era muito mais fácil fazer uma concessão do que agora que nós já estamos falando de guerra. O Putin está invadindo a Ucrânia, mas ele sabe que a Ucrânia ele toma ainda hoje, terminado o dia, ele já pode estar em Kiev e já pode ter tomado o poder, anexado o território da Ucrânia ou declarado a Ucrânia um país independente, mas aliado à Rússia. Ele pode fazer isso porque ele está se preparando para isso, ele tem gente e tem equipamento. Mas ele sabe muito bem que nesse momento ele está com a força porque os aliados que subestimaram ou não fizeram nenhuma concessão e achavam que Putin iria recuar, eles não se prepararam suficientemente, porque o contingente militar que está lá hoje da OTAN é um contingente pequeno, porque cada país que entra para a OTAN, ele dá para a OTAN um número de soldados, que são aqueles soldados que vão trabalhar pela manutenção da paz. Então, cada um dos 30 países membros da OTAN tem lá 200, 300 soldados, 400, 1.000. Então, esse pessoal militar que está lá hoje em nome da OTAN não faz frente para a Putin. Mas Putin sabe que, como ele invadiu hoje, agora esse exército da OTAN, que é um exército apenas simbólico de manutenção da paz, será reforçado. E será bem reforçado, porque são 30 países que mandarão para lá agora um contingente maior do seu exército. Esse é o perigo agora, mas Putin já previu. É o efeito rebote, é quando eles vierem em reação. Só que eles vão demorar para fazer isso. Enquanto isso, Putin toma conta do campinho. O Marcelo Torres está até puxando aqui porque os Estados Unidos enviaram mais tropas para os países que fazem fronteira com a Ucrânia. Antes disso, vou te interromper rapidamente, que chegou a notícia de última hora aqui. O Itamaraty divulgou uma nota sobre a situação da Ucrânia. Foi agora. O governo brasileiro diz que acompanha as operações militares com grave preocupação e apela para a suspensão imediata das hostilidades e início de negociações que levem a uma solução diplomática. O comunicado diz que o Brasil permanece engajado nas discussões, considerando os princípios da não intervenção, da soberania e integridade territorial dos estados e da solução pacífica das controvérsias.